Tudo bem com vocês? Vocês sentiram a presença de Deus enquanto nós cantamos louvores ao nosso Deus? Deus, ele recebeu cada música, cada levantar de mãos, cada oração, se foi feita de coração para Deus. Ele ouviu, ele recebeu, foi como um incenso suave na presença dele. E nós continuamos nessa adoração e nesse louvor através da palavra agora. Deus quer ministrar o teu coração. Então abra o teu coração e ouça a palavra que vem dele, de Deus. Amém? Acabei de receber aqui notícias de última hora, plantão, né? Nós temos alguém especial nos visitando hoje, a Yuri. A Yuri, está ali a Yuri, para quem não viu ainda, é aquela moça ali. Muito obrigado por ter vindo, você é sempre bem-vinda, amém? Deus quer falar com você, só abra teu coração e deixe Deus falar com você, tá bom? Depois você, no final do culto, não esqueça de ir lá, dá um abraço nela e passe um tempo conhecendo ela, tá bom? Muito obrigado. É alguém especial. Alguém especial. É a tua chance de conhecer alguém especial. Outra pessoa especial. Nós estamos tendo... Ó, que legal, uma musiquinha de fundo. Obrigado. Ficou bom. Legal, né? Nós estamos tendo uma série de mensagens sobre a Páscoa. Serão 4. Estamos na segunda. Semana passada, o Carlinhos falou sobre o sangue. Né? Quem não pôde estar, quem não esteve, tem no YouTube, tem a mensagem lá, escute, tá bom? E depois vamos ter mais uma, e depois vamos ter a última no dia da Páscoa, no dia 1º, tá bom? Então, se você não perca essas mensagens, para que você entenda bem o que é a Páscoa, aquilo que significa a Páscoa, porque a Páscoa, ela não é apenas uma cerimônia, não é apenas um dia, não é mais uma data no calendário cristão onde eu tenho folga. Não, no Brasil, né? Aqui a gente não tem folga, né? Mas não é só mais um dia do calendário cristão, não. É um evento importante, é um evento muito importante. É um evento tão importante que alguns falam que é o maior evento do universo. Mas eu não concordo com isso. Eu não acho que é o maior evento do universo. Eu acho que é o maior evento celestial. É o maior evento que já aconteceu de um modo celestial. É um evento que rachou, que fez uma divisão até no céu. Mudou a história, a época, o tempo, mudou as pessoas, mudou o céu. Depois da Páscoa, depois da cruz de Cristo, tudo foi mudado, tudo foi transformado. Então é o maior evento celestial. Então o mínimo que nós podemos fazer é procurar entender melhor o que é essa Páscoa. E como que essa Páscoa, o que isso significa, como que isso pode então mudar a minha vida. Porque se mudou até o céu, quanto mais a minha vida. Pode mudar a minha vida. E é para isso que Deus instituiu a Páscoa, para transformar vidas, para transformar pessoas, para transformar você. A cerimônia da Páscoa, tudo nela, tudo converge para Jesus, tudo aponta para Jesus. A Páscoa toda, ela vai apontar para Jesus, redimindo e salvando a humanidade. A Páscoa toda. É isso que ela representa para nós, Jesus. Mas de cabeça agora, quero perguntar para você, o que significa Páscoa para você? O que representa a Páscoa para você? Valendo, oi? Salvação? Fala alto aí. Nova aliança? Perdão de pecados? Libertação? Quem dá mais? Oi? Ressurreição? Vida? Passagem? Oi? Sacrifício de Deus por nós? Vamos lá, tem mais? Espírito Santo, joia? Mais?
salvação. Mais? Vamos lá? Mais? Não? Acabou aí? Jesus reconciliando o mundo com Deus, sacrifício. A gente começou agora a raspar o fundinho da panela. Com tudo isso, entrega é o fundinho da panela, tem muito mais. Qualquer outra definição, nós só vamos aumentando, mas ainda vai ser raso. Não é à toa que a crucificação, a cerimônia da Páscoa, ela é tão importante. É tudo isso e muito mais. E através dos elementos da ceia, nós entendemos um pouco disso. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os elementos da cerimônia da Páscoa. Tá bom? Como é muita coisa, eu não vou ficar falando sobre a cerimônia em si, porque era toda uma cerimônia que era feita. Não vai dar tempo de ver tudo, mas vamos focalizar nos elementos da Páscoa, nos utensílios, nas coisas usadas para a cerimônia da Páscoa. E vamos ver como que através de cada item Deus queria falar conosco. Deus queria ministrar no nosso coração e ainda quer ministrar no nosso coração hoje. Tá bom? Vamos abrir ali em Marcos 14. Marcos 14. 14, 12 até o 16. Tudo bem? Marcos 14, 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele então vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei então os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam então a Páscoa. Amém? Vamos orar? Vamos conversar um pouquinho com Deus antes de nós continuarmos. Amém? Senhor Deus, colocamos para nosso coração na Tua presença, a nossa vida na Tua presença. Colocamos, Pai, agora, Pai, o nosso entendimento na Tua presença. Nós também Te amamos com o nosso entendimento, também Te amamos com a nossa mente, e queremos estar agora com a nossa mente aberta, acessível e pronta para ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar através dos elementos da Páscoa, o que o Senhor está querendo falar conosco, o que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Fale conosco individualmente, com cada um de nós. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha transmitir essa mensagem, que o Senhor venha falar essa mensagem, que o Senhor venha tocar nos nossos corações. Nos abrimos o nosso coração, a nossa mente, estamos receptíveis a essa palavra, para sermos transformados e nunca mais sermos as mesmas pessoas, para nunca mais pensar do mesmo modo, para nunca mais agir da mesma maneira. Nós queremos ser impactados e transformados pela Tua palavra viva, santa e eterna. Muito obrigado, Pai. Esteja aqui ministrando aos nossos corações. Amém. Vocês viram que Jesus, ele celebrava a Páscoa. Jesus, ele celebrava. Era uma cerimônia que acontecia desde o tempo de Moisés. O Carlinhos falou um pouco sobre isso, vai ser falado mais na próxima semana. Desde o tempo da libertação do povo lá do Egito. E aí isso foi acontecendo, a Páscoa foi instituída, é uma data importante no calendário judaico, é uma data importante para o nosso calendário cristão também, mas no tempo de Jesus era importante de um modo diferente, e era celebrado de um modo diferente do que nós celebramos hoje. E nós vamos ver essa cerimônia que Jesus realizava no tempo de Jesus, porque de Moisés até Jesus passou muito tempo. Muito tempo.
E Deus, ele foi acrescentando, ele foi evoluindo, ele foi melhorando os símbolos da cerimônia da Páscoa para que o homem entendesse Jesus. Até que chegou Jesus e ele consumou tudo de vez na cruz. Até esse evento, Jesus consumou tudo. Então até aqui, Deus foi moldando e mudando conforme o tempo passava a cerimônia da Páscoa, para que o homem começasse a entender quem é Jesus e o que ele veio fazer na terra. E o que nós vamos ver, alguns elementos hoje, são os elementos que Jesus usou nessa Páscoa dele aqui, a última Páscoa, a ceia. A última ceia. Fala aqui que os discípulos, eles foram procurar um local para preparar a Páscoa. Eles iam preparar isso aqui, não desse jeito, tá? Era mesa diferente, o local era diferente, mas eram esses elementos básicos, tá bom? Então nós vamos dar uma olhada nesses elementos. Eu separei, para ficar fácil para nós, em 3 tipos de elementos da Páscoa, tá bom? O primeiro é o que nos relembra sobre o passado. O segundo são os elementos que nos relembram sobre as promessas. E o terceiro são os elementos que nos lembram sobre Jesus. Okay? Primeiro elemento são os que nos lembram sobre o passado, segundo as promessas, terceiro sobre Jesus. E vamos passar por esses elementos, tá? Os primeiros elementos, os que nos lembram o passado. Vamos aqui. Deuteronômio 16. Deuteronômio 16. Lembrando que como foi instituído lá com Moisés, sempre vai ter uma raiz ali em Deuteronômio, em Êxodo, sempre vai ter uma raiz ali, e aquilo vai crescer até Jesus, tá bom? Sempre vai ser assim, cada utensílio. Deuteronômio 16, 3 e 4. Ok? 16, 3. Nela não comerás levedado. 7 dias nela comerás pães asmos, que é o pão da aflição, porquanto apressadamente saísses da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saísses da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território, também da carne que sacrificasses à tarde no primeiro dia, nela ficará até pela manhã. Primeiro ponto, primeiro item que nos lembra o passado, o pão asmo. Esse pão aqui, tá bom? Mais ou menos assim, tá? A gente achou isso aqui, mas não era bem assim, tá bom? Só para ter uma ideia. Pão asmo, que conforme a Bíblia fala, ele representa e tem o nome também de pão de aflição, que era comido sem fermento, para lembrar da tribulação, da angústia e da dificuldade que o povo de Israel teve lá no Egito. Lá no Egito, quando eles eram escravos, eles sofriam muito. E eles usavam Jesus mandou usar esse pão, Deus mandou usar esse pão para lembrar dessa aflição e de quão apressadamente eles precisavam sair da terra do Egito. O quanto era necessário, o quanto era importante que eles saíssem daquela terra para deixar de sofrer. Então não tinha tempo para fermentar a massa. Tinha que ser feito às pressas, tinha que ser feito rápido. Amassava ali a massa, colocava no forno, assava, pegava e já ia embora. Tinha pressa de sair dessa aflição. Lembrando, só para isso tem que estar bem claro para a gente poder ser mais fácil de entender cada item, tá bom? Sempre, me mandarem mais devagar, sempre, cada utensílio tem ligação raiz em Moisés, no Egito, Êxodo, Deuteronômio, e cresce e aponta para Jesus.
aponta para os nossos dias de hoje. Tá bom? Sempre vai ter esse crescimento. Começa em Moisés, termina em Jesus, tá bom? Egito simboliza mundo. Significa um mundo sem Deus. Um mundo longe de Deus, um mundo cheio de pecado. Um mundo que sofre por não conhecer a Deus. Ok? Então, a pressa que o povo de Israel tinha de sair do Egito para parar de sofrer é a pressa que nós precisamos ter hoje para sair desse mundo sem Deus. Para sair desse mundo onde Deus não está. Porque o mundo sem Deus é um mundo triste. É um mundo que procura felicidade, mas encontra apenas alegria. Um mundo que busca ser feliz e encontra apenas alegria, algo que passa. Está alegre agora e daqui a pouco já está triste. Passa, é passageiro. Mas o mundo com Deus, ele é constante. Então é essa pressa de sair desse mundo sem Deus que o pão asmo simboliza. Depois nós vamos voltar ao pão no final, tá bom? Por isso que eu usei ele no começo, ele ainda tem outro simbolismo no final. Então eu não vou parar muito nele e vamos para o próximo item, tá bom? Pão asmo, pão da aflição. O próximo item, Números 9 e 11. Números 9 e 11. Números 9, 11. E no mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e com ervas amargas o comerão. Outro item que nos lembra o passado, ervas amargas. Que era um matinho, né? Erva é matinho, né? Ervas amargas, que simbolizavam o pecado, simbolizava a vida de amargura que o povo tinha no Egito, uma vida amarga, uma vida difícil, uma vida que não era boa. Vocês entendem o que significa essa palavra? Amarga. Vocês entendem o que é uma vida amarga? Amargo não é azedo. Vamos falar agora de sabor, tá bom? Amargo não é azedo. Amargo não é sem sal. Amargo não é ardido. Amargo é amargo. É algo que você põe na sua boca e você, naturalmente você faz cara feia. Porque é ruim. É amargo. Jiló é bom. Jiló é gostoso. Jiló é bom. Uma coisa amarga é algo que você põe na sua boca e você não consegue engolir aquilo. Aquilo parece que cresce na sua boca. E quanto mais você mastiga, mais cara feia você faz e mais ruim fica aquilo. E a vontade é de você cuspir aquilo fora, porque aquilo não dá para ser engolido. É amargo. É ruim. É ruim. O paladar de cada um muda, né? Às vezes o jiló amargo para o Bruno não é amargo para mim. Às vezes a bala amarga para o Carlão não é amarga para o Sérgio, por exemplo. O paladar muda, mas a amargura que o pecado traz para a nossa vida, essa não muda. Essa não muda. E o pecado não é bonito. O pecado não é bonito. O pecado é feio. O pecado sempre vai te levar para a morte. Sempre vai te levar para um local ruim. Talvez na hora que o pecado é feito, pareça até bonitinho, mas o fim dele é a morte. O final dele, depois de tudo, não vai ser bom. E as ervas amargas servem para nos lembrar o quanto o pecado é amargo, o quanto o pecado é ruim. Por que lembrar isso se é algo ruim? Porque se nós não lembrarmos disso, a gente vai acabar pecando de novo. Porque a gente esquece. A gente esquece.
A gente passa muito tempo longe do pecado que a gente acaba esquecendo que o pecado é ruim. E a gente olha alguém que está se afundando no pecado e a gente acha aquilo normal, a gente não entende o que está acontecendo ali. A pessoa está sofrendo e nós não temos amor, compaixão por aquela pessoa. Porque eu não entendo o que é isso, porque eu não lembro mais o quão amargo é viver debaixo do pecado, o quanto que ele destrói, o quanto ele me mata, o quanto que ele faz mal para minha vida. Não que eu deva me gabar, não que eu deva me orgulhar do pecado passado. Não que eu deva chegar assim e começar a contar as coisas erradas que eu fazia. Falar, tá vendo? Eu fazia isso aqui mesmo. Eu ia mesmo na balada, eu bagunçava mesmo, eu fazia isso, eu usava tal coisa, eu roubava mesmo, e ninguém nunca me pegou. Não se gabar do pecado, mas lembrar o quanto ele é amargo e o quanto ele é indesejável. O quanto ele é indesejável. O quanto ele é ruim ao ponto de eu não querer isso para o meu filho. Tem vez, eu vou contar só aqui, tá bom? Fica só aqui entre nós, tá? Tem vez que nós estamos dando aula e uma criança faz alguma coisa que não devia ser feito, né? Não fez algo e não foi bom. Daí, normalmente, a gente conversa com a criança e fala, ó, no final, quando teu pai vier aqui, nós vamos contar para o teu pai, para que ele então possa te ensinar o certo. A gente chega no pai e fala, olha, pai ou mãe, teu filho fez isso, isso e isso. Aí às vezes o pai e a mãe falam, igualzinho eu. Quando eu era criança eu fazia igualzinho. E você sente que a pessoa fica orgulhosa disso. Puxou a mim, ela faz essa coisa errada igual que eu fazia antes. E isso parece bom para aquele pai e para aquela mãe. Fala, não, nossos pecados passados, dos nossos filhos, é amargo. É ruim. Mas como faz tanto tempo, a gente acaba esquecendo o quão amargo é isso. E a gente não se importa que o nosso filho tenha aquele pecado, aquele erro, que aquilo vai causar coisas ruins na vida dele, que ele vai ter que trabalhar, vai ter que melhorar com o tempo, e você poderia como pai cortar aquilo enquanto ele é pequeno e não crescer essa erva amarga no coração dele e na vida dele. Então os nossos pecados refletidos nos nossos filhos não é bom. É amargo. É amargo. E você que é pai, você que é mãe, você sabe. Muitos dos nossos defeitos, os nossos filhos demonstram. Eles têm. Vários. Às vezes a gente fala, né? Pô, podia ter puxado a coisa boa, não a coisa ruim. E puxou justo essa coisa ruim. Mas então é a tua chance de identificar essa raiz de amargura, essa erva amarga na vida do teu filho, você podar aquilo enquanto ainda está pequeno. Para que ele cresça e não precisa sofrer, não precisa ter essa amargura na vida dele. Ok? Então, quando nós estamos flertando, estamos namorando o pecado, nós esquecemos da cruz de Cristo. Esquecemos da cruz de Jesus. Quando nós estamos namorando com o pecado, nós esquecemos que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Como diz o Carlinhos semana passada, Jesus se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para tirar essa amargura da nossa vida. Jesus se fez pecado por nós, para que você pudesse ter uma vida doce, uma vida boa. Aí entra no nosso próximo item, que é aquela gosma marrom aqui, ó. Aqui, ó. É doce, tá, gente? É doce. É doce. Chamado de sopa de fruta, que não parece com uma sopa. Eu achei estranho quando fala que é sopa de fruta, mas é uma sopa de fruta. É um doce feito com frutas. E são frutas amassadas, deixado alguns pedaços, cozido, que fica marrom, grosso, condensado, que simboliza o barro dos tijolos que os escravos usavam para construir o Egito.
era o barro. Quer ver? Vamos ler lá em Êxodo 1. Tô rápido ainda aí? Tô rápido ainda? É? Tá bom. Eu vou um pouquinho mais devagar. Êxodo 1, 13 e 14. Êxodo 1, 13 e 14. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles faziam amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Os egípcios faziam o povo de Israel servir com tirania. Eles eram escravos e eles eram aflitos com barro, tijolos. Era a aflição deles. Eles usavam esses barros e tijolos para construir o Egito. Eles construíram o Egito. Lembrando que o Egito simboliza o mundo sem Deus. Ok? Ou seja, o barro dos tijolos simbolizam as nossas obras mortas que fazemos para construir o nosso mundo longe de Deus. Obras que nós fazemos que quanto mais nós fazemos, mais nos afastam de Deus, mais nos afastam de Jesus. Representa obras mortas, representa os nossos vícios, representa uma vida longe de Deus, uma vida sem sentido. Uma vida sem sentido. Se você não nasceu num berço evangélico, talvez é mais fácil de você entender isso. De uma noite ou um dia você parar, enquanto você está sem Deus e pensar, falar, minha vida não tem sentido. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa faculdade? Por que eu estou casado com essa pessoa? Por que eu estou nesse serviço? Por que eu estou querendo tanto esse carro? Que sentido tem a minha vida? São tijolos que você construiu o seu mundo longe de Deus. Você edificou a tua vida longe de Deus. Essas obras são mortas e não vão te dar satisfação. Isso não vai te dar satisfação. Satisfação natural é bom. Por exemplo, uma faculdade. Eu termino uma faculdade. Aquilo lá me traz uma satisfação. Foram 4 anos estudando, eu terminei. Eu fico feliz, é uma satisfação. Ou um casamento, é uma satisfação. Estou casando. Ou filhos, quando tenho o primeiro, o segundo filho, cada filho que nós temos é uma alegria, uma satisfação que nós temos. São momentos bons na nossa vida, que longe de Deus, são momentos que podem acabar virando maldição na nossa vida. Algo bom, longe de Deus, se torna algo ruim. Então a minha faculdade, que eu sou tanto para fazer, longe de Deus, ela pode se tornar uma maldição na minha vida. O meu casamento, longe de Deus, pode virar uma maldição na minha vida. Os meus filhos, se eu crio eles longe de Deus, eles podem virar uma maldição na minha vida. Então essa satisfação, ela acaba sendo transformada em tristeza e amargura. Agora, se você anda na presença de Deus, você anda com Deus, então você tem uma satisfação espiritual, que é bem diferente. Você já teve isso? Você já tem uma satisfação espiritual, de você saber que você está fazendo a obra de Deus, e você para e pensa, ou você termina alguma coisa que você estava fazendo para Deus, você pensa, fala, poxa, que gostoso, que legal, que joia, como eu estou bem, como eu estou feliz, como isso me satisfaz fazer a vontade de Deus na minha vida. Uma satisfação espiritual que nada tira de vocês. Se você faz a vontade de Deus, se você está dentro da vontade de Deus. Quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo. Digamos que você sabe para que Deus te chamou.
Digamos que Deus te chamou para cantar. Vamos dar um exemplo aqui de música. Se Deus te chamou para cantar, cada vez que você termina de louvar a Deus, você vai sentir essa satisfação de saber que você está fazendo a vontade de Deus. Se Deus te chamou para ensinar, quando você termina de ensinar, você pensa, que gostoso, é isso, que joia, estou satisfeito com isso, eu me sinto bem, feliz, porque eu me vejo dentro da vontade de Deus. Se Deus me chamou para recepcionar, quando termina um culto, e eu encerro de ver tudo o que aconteceu no culto, eu penso, que gostoso, que joia, era isso que eu deveria ter feito, e Deus se alegrou com isso, estou satisfeito com isso. Satisfação espiritual, que nada vai arrancar de vocês. Isso foi só um exemplo na questão de chamado, questão de casamento, filho, futuro, planos, emprego, qualquer outra área. Se você está na vontade de Deus, você vai sentir essa satisfação, esse sentimento de felicidade, por saber que você está indo no caminho certo. Você está fazendo a vontade de Deus. E por último, dos itens que nos lembram o passado, tem a água salgada. Água salgada, que representa as lágrimas do povo de Israel, enquanto eles estavam sofrendo. E o que fazia com essa água salgada? Eles pegavam salsa, tá? Salsa. Eu ia trazer, acabei não trazendo. Eles molhavam na água salgada e comiam aquela salsa, para relembrar das suas lágrimas, e de que Deus enxugou todas as lágrimas, que não havia mais lágrimas, não havia mais pranto, não havia mais choro, porque Deus tinha enxugado todas as lágrimas que eles tinham, todas. Então a água salgada lembrava sobre lágrimas. Segundo seto de utensílio, o das promessas. Para isso eu vou pedir uma ajuda aqui do slide, por favor. Uma ajuda aqui, para ficar mais fácil de nós entendermos. Tem um versículo, ok? Dá para ver o versículo? Dá para ler? Não precisa apagar a luz? Tá vendo aí? Tudo bem? Tá lá então. O versículo está assim, ó. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grande juízo eu vos tomarei por meu povo, e serei então o vosso Deus. Êxodo 6, 6 e 7. Está vendo aqueles que estão pintados ali, ó? Vos tirarei debaixo das cargas. Está de vermelho. Vos tirarei da servidão, azul. Vos resgatarei com o braço estendido, verde. Tomarei por meu povo, marrom. 4 promessas de Deus. 4 promessas de Deus. Cada promessa simboliza uma taça de vinho. Tinham 5 taças de vinho. E essas 4 promessas, elas simbolizavam, e cada taça de vinho simbolizava uma dessas promessas de Deus. Ah, mas são 5 taças de vinho, né? São 4 promessas ali. Vamos deixar essa taça de lado, que a gente vai ver ela daqui a pouco. Mas também é uma promessa. 4 taças de vinho são 4 promessas de Deus para o povo de Israel e 4 promessas de Deus para nós. Então vamos ver cada uma dessas taças. Primeira taça. Ok? Primeiro cálice. Primeira taça, primeiro cálice. É a promessa de vos tirarei. Eu vos tirarei. Vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Primeira taça, vou deixar aqui, ó, primeira taça. É essa promessa, que Deus vai tirar o povo debaixo das suas cargas. Que significa santificação. Santificação. Deus, Ele prometeu que Ele iria tirar o povo debaixo da carga
dos egípcios. Ele ia separar, santificar. Santificação tem esse significado, tá bom? De separar. Pegar algo e deixar ele separado. Ele é santo. Ele é especial. Diferente. Ele vai ser usado de um modo diferente. Ele é especial, ele é santo. Então essa taça significa que Deus nos faz santos. Vem? Depois, se quiser, eu passo o slide, bom? Para vocês. Bom? Então a primeira taça significa isso. Vamos lá abrir em Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. 11, 28 até o 30. Vocês estão bem acordados aí? Alguém está com sono? Quer ficar em pé? Quer tomar água salgada? Para dar uma acordada? Não? Não? Ervinha amarga, eu peguei lá do quintal de casa essa erva amarga. Se quiser, não? Então, fica acordado aí, tá? Sei que a mensagem está um pouco diferente hoje, mas é essencial nós entendermos cada elemento para entender as promessas de Deus para a nossa vida. Ok? Então, o primeiro cálice, a primeira taça, significa santificação. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos livrarei, ou vos aliviarei. Tomai sobre vós, então, o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, então vocês vão achar descanso para vossas almas. Santificação, por mais que Deus falou assim, ó, qual foi a palavra? Eu vou tirar vocês da carga dos egípcios. Deus só ia fazer isso porque o povo estava pedindo, que o povo estava clamando, porque o povo estava buscando a Deus. Quando Deus chamou Moisés, ele falou assim para Moisés, Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Estou ouvindo. Então eu vou lá para tirar eles debaixo das cargas dos egípcios. Lembrando que Egito simboliza um mundo sem Deus. Nossa santificação acontece quando nós nos afastamos desse mundo sem Deus e entramos na nossa vida com Deus. Ok? Segundo cálice. Eu vos livrarei, que representa libertação. O povo estava preso, lembrando que o povo era escravo. O povo estava preso. Uma pessoa presa, uma pessoa sem liberdade. Isso aí está bem claro na nossa mente, né? Se eu não tenho liberdade, então eu não faço o que eu quero. O povo daquele tempo, eles tinham que levantar de manhã, fazer tijolos, construir para os egípcios, e de noite iam para casa dormir, para no outro dia acordar cedo, fazer tijolo, construir o Egito, para depois ir para casa dormir de novo, depois acordavam de novo, faziam mais tijolo, e assim era dia após dia, dia após dia. As mulheres não podiam nem fazer shopping, os homens não podiam jogar bola, estava passando o jogo do Timão na TV, eles não podiam parar para ver o jogo, eles estavam presos. Eles não podiam fazer o que eles queriam fazer, eles estavam presos, escravos. Nosso mundo sem Deus é assim, nós somos presos. Tem quem fale assim, né? Você vai falar sobre Deus, Jesus, a pessoa fala, mas aí eu vou ter que ficar preso a um monte de regra, então eu não vou ser livre mais. Fala, mas quem diz que você é livre? Quem diz que você é livre? Você está preso em vício, você está preso em mágoa, você está preso em rancor, você está preso em você mesmo, no que você acha de você. Agora, Deus te liberta de tudo isso. E você não é obrigado a fazer nada com Deus. Você é livre. Se nós fazemos algo para Deus, é por espontânea vontade. Porque nós desejamos, porque nós gostamos. Não porque é obrigação, porque é obrigado, porque nós somos livres. Então já não sou mais
presos, eu já não sou mais preso com algemas de vício, de achismo, do que o mundo pensa de mim, do que as pessoas pensam de mim, preso em moda. Não, estou livre. E a minha vida livre eu vivo para Deus, porque é então que eu tenho alegria real, constante. Terceiro cálice. Vos resgatarei. Redenção. O que é redenção? O que é redenção? Alguém aí se arrisca a me ajudar a entender o que é redenção? Em Cristo nós temos redenção. Oi? Resgatar. Somos resgatados. Joia. Mas por que nós precisamos ser resgatados? Porque éramos escravos, que estávamos presos, porque a gente não estava feliz, porque nós estávamos numa situação difícil, numa situação ruim. Estou numa situação ruim, então vem alguém e me resgata, me coloca numa posição boa, anula a posição ruim e me coloca numa posição boa, sem eu pagar nada. E esse é um fato muito importante, sem eu pagar nada. Digamos que eu cometi um crime, fui preso, roubei o carro do Carlão, e o Carlão viu e deu queixa na polícia e eu fui preso. Eu fiz algo errado, eu fiz algo ruim, e tem uma fiança a ser paga, 1 milhão. 1 milhão. E o Sérgio, por ser muito amigo meu, falei, eu vou pagar esse 1 milhão. Eu sei que o Ed fez não foi bom, mas eu vou pagar a fiança dele para que ele fique livre. Isso é redenção. Eu não vou pagar nada, eu não vou dar de volta esse 1 milhão. Mas Sérgio, por se mover por compaixão, ele vai e paga o preço do meu pecado. Então agora eu sou livre. Isso é redenção. Jesus, ele nos redimiu. Agora vamos parar um pouquinho nesse e vamos ler de novo ali Êxodo 6:6, quando Deus fala que vai nos resgatar em 6:6. Dá uma atençãozinha aqui. Êxodo 6:6. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Isso é santificação. E vos livrarei da sua servidão. Isso é libertação. E vos resgatarei com um braço estendido. Isso é redenção. Fala que ele vai nos resgatar com um braço estendido. Como é que é um braço estendido? Braço estendido. Vem cá, Carlão. Você que é o ator aqui, vem cá. O Erson está lá, senão eu ia chamar o Erson. Vem cá, Carlão. Mostra aqui para todos nós como é uns braços estendidos. O Carlão está de braços estendidos. Oi? Mantém, tá bom? Não, estou brincando, pode lá. Obrigado. Êxodo, tempo de Moisés. Deus prometeu que ia redimir o povo, resgatar o povo com um braço estendido. Cruz. É assim que ele resgata o povo dele. Cruz. Através da cruz, ele resgata a humanidade, resgata o homem, resgata você. Através da cruz, ele nos tira da servidão, nos tira do Egito, nos tira da amargura, nos tira da aflição. Através da cruz, ele enxuga as nossas lágrimas, para que nós possamos então ter agora uma vida com Deus, uma vida boa, uma vida feliz, uma vida onde nós temos um refúgio. Com os braços estendidos,
Deus então nos resgata e nos traz redenção. A quarta taça, quarto cálice, vos tomarei para quê? Que está aqui no 6, 7, Êxodo 6, 7. E vos tomarei para ser então o meu povo, e eu vou ser então o seu Deus. Adoção. Se não bastasse Ele nos santificar, nos libertar, nos redimir, Ele nos adota como filhos. Ele nos pega e faz com que nós sejamos filhos dele, nos leva para a casa dele, cuida de nós. Cuida de nós. Um pai está ali para isso, cuidar do seu filho. O pai está ali para isso, para dar atenção para o seu filho. O pai que não faz isso, o pai não está cumprindo a função dele. A função do pai é dar atenção, ensinar, educar, sustentar, estar presente. Quando a criança precisar, o pai fala, opa, estou aqui e eu vou ajudar você. Opa, você fez algo errado, eu vou corrigir você. Opa, você não sabe fazer isso, eu vou ensinar você a fazer isso. Opa, você está triste, eu vou confortar você. Isso que um pai faz. É isso que Deus faz conosco. Ele nos adota. Ele só não livra e fala, vai para o mundo e se virar agora. Não. Deixa que o mundo cria. Deixa que o mundo vai acabar ensinando ele como fazer. Não, Deus ele liberta e ele traz para casa. Agora eu cuido. Agora então eu vou te ensinar como você deve andar para ter uma vida boa. Ou então eu vou te ensinar quais decisões você vai tomar para que você possa ser feliz. Então eu vou te ensinar onde você errou no passado para que você não erre mais. Então ele te adota como um filho. Você agora é um filho, nós somos filhos, a nação de Israel, ela é de Deus. Então 4 cálices, 4 promessas. Vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei e vos tomarei. Santificação, libertação, redenção e adoção. Pode arrancar? Obrigado. Já arrancou já? Aí faltou o último cálice. Era o 5º cálice. Último. Para esse cálice, deixa eu pegar aqui, eu esqueci de pegar lá dentro. Para o último cálice, tinha uma cadeira especial para esse cálice. Onde ninguém sentava. Era uma cadeira especial, com um cálice especial, na mesa da Páscoa, onde ninguém sentava e ninguém tomava desse copo. Porque esse era a cadeira reservada para Elias, não o meu pai. O meu pai também se chama Elias, não era para ele. Se fosse na minha casa ia ser, mas não era. Era para Elias, o profeta Elias. Onde que a gente vê isso? Malaquias, vamos lá para Malaquias. Malaquias 4. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Vamos ler o último capítulo do Antigo Testamento. E os 2 últimos versículos do Antigo Testamento. Último livro, o último capítulo e os 2 últimos versículos. Malaquias 4, 5 e o 6. Okay? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele então converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira então a terra com maldição. Era uma promessa, a última promessa do Antigo Testamento, que Deus iria enviar Elias, antes de enviar um Messias. Quando Elias chegasse, o povo ia saber, o Messias está chegando. Então é a promessa de que o Messias virá. Essa taça lembrava o povo de que os outros 4 cálices vão ser real espiritualmente na minha vida quando o 5º cálice for tomado por Elias.
Quando Elias vier, o Messias vem. E o Messias vindo, então ele me santifica, me liberta, me redime e me adota. Quando Elias vier. E Elias veio antes de Jesus. Tá bom? Nós não vamos entrar nisso hoje, tá bom? Mas Elias já veio, tá? Aquela cadeira já não precisa mais, porque Elias já veio, o Messias já veio, essa celebração já não é mais feita desse modo por nós, porque nós sabemos, o Messias já veio e ele já fez tudo o que ele tinha que fazer, todas essas promessas já foram realizadas, estão ao meu alcance, estão ao seu alcance, é só você usar, fazer com que isso se torne realidade na sua vida, deixando que Jesus faça parte da sua vida. Amém? E vamos então para os nossos últimos utensílios, que são os utensílios que nos lembram sobre Jesus. Jesus. Vamos voltar aqui para o pão. Os pães asmos. Ok? O pão. Era o pão da aflição. Sim. Mas também era o pão que representa o corpo de Cristo. Porque ele foi aflito por nós. Essa aflição que estava afligindo e maltratando o povo foi colocado em Jesus, para que ele sofresse essa aflição. E nós não precisássemos mais sofrer essa aflição. Isso era o último ato, tá bom? O último ato da ceia, o pai de família pegava uma vasilha de barro, e preste bastante atenção nesse, é a única parte do ritual que eu vou frisar aqui, porque é muito importante isso para entender esse utensílio, tá bom? O pai pegava uma vasilha de barro e abria essa vasilha de barro e arrancava outra vasilha de barro. Ele abria essa vasilha de barro, tinha outra vasilha de barro. E quando abria a terceira vasilha de barro, então tinha os 3 pães asmos dentro dessa vasilha de barro. O pai então pegava o pão do meio, e ele quebrava em 2 pedaços, um maior e um menor. Ele pegava o pedaço maior e escondia na casa. Escondia. Aí depois de esconder, ele pedia para as crianças procurarem. E as crianças saíam para procurar esse pão até encontrar esse pão que foi escondido. Sendo achado, a criança que achou, ela trazia para o pai, dava na mão do pai. Então o filho mais novo podia fazer algumas perguntas para o pai. Que agora eu não vou repetir todas as perguntas. Eram 4 perguntas, que basicamente eram perguntas que queriam dizer o porquê que estavam fazendo aquela cerimônia. Então o pai explicava todo sem o sentido da Páscoa. Tá bom? Logo após explicar, o pai então pegava o pão, repartia o pão e distribuía entre a família. Quem foi que fez isso? Jesus. Pegou o pão, deu graças, repartiu e distribuiu entre os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Esse é o corpo de Cristo. O que significa cada etapa disso? As 3 vasilhas de barro. 3 dias Jesus ficou sepultado. 3 dias sepultado. E ao 3º dia, Jesus ressuscitou. Aleluias. O primeiro pão de cima, esse primeiro pão de cima aqui, ele simboliza, deixa eu ver certinho aqui, o nome de Deus. O
primeiro pão. O pão do meio significa o sacerdote mediador, Jesus. E o último pão de baixo significa o povo. Deus, Jesus, você. Deus no céu, Jesus é o nosso mediador, nos ligando com Deus e você. Timóteo, vamos ler Timóteo. Primeiro Timóteo. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, 2:5. 1 Timóteo 2:5. É o Novo Testamento, tá, gente? 1 Timóteo 2:5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só Deus, um só mediador para o povo. Um só Deus, um só mediador para o povo. O pão que ficava em cima, o nome de Deus. Deus. Seria, no caso, quando Moisés perguntou para Deus, né? Se me perguntarem quem é o Senhor, como é que é o seu nome? Jesus falou: eu sou, o nome de Deus. Eu sou o que sou e não há outro além de mim. Deus, o eu sou, o nome de Deus. Deus no céu, Jesus nos ligando com Deus e nós estamos sendo então redimidos, sendo então resgatados, sendo então mediado por Jesus. Mas para que isso acontecesse, Jesus precisou ficar sepultado 3 dias. Então ele ressuscitou como nosso mediador. Não é à toa que Jesus escolheu esse instante, nesse instante da ceia, para então falar que esse pão é o corpo que é entregue pelos pecados do mundo. Jesus. Amém? Jesus. E o último utensílio, que é claro, não podia faltar, o cordeiro da Páscoa. Eu ia assar um cordeiro e pôr aqui, mas eu não achei um cordeiro ali no Diasco. Não tinha cordeiro. Eu falei, então não vou pôr, né? Talvez no Costco tinha, mas eu não tive tempo de ir no Costco comprar o cordeiro. Então não vai ter, tá bom? Mas o cordeiro, ele era comido na Páscoa. E é lógico que o cordeiro representa Jesus. Lógico. Isso está em 1 Coríntios 5:7. Cinco, 7. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, que é o nosso Cordeiro Pascal, foi então imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Jesus, ele é o nosso Cordeiro. Em Apocalipse, hein? Vocês conhecem Apocalipse? Nós temos estudos sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos no Apocalipse, vamos entrar no 5 agora. Então vamos ler Apocalipse 5. 5:12. Apocalipse 5:12. E o 13 também, tá? Não, vamos ler o 11, tá bom? Apocalipse 5:11 até o 13. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhões, de milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que
toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Todas as criaturas, no céu, na terra, no mar, todos vão dizer que digno é o Cordeiro. Jesus, ele é visto, ele é simbolizado, diversas figuras representam ele. Como o leão da tribo de Judá, ele é a palavra, ele é o pão, ele é a água viva, ele é o Cordeiro, e assim por diante. Tem vários nomes que nos mostram quem é Jesus. Mas em Apocalipse, só em Apocalipse, Jesus é chamado de Cordeiro 25 vezes. São 22 capítulos. E 25 vezes ele é chamado de Cordeiro. Isso, Jesus está no céu. E muitas vezes fala que está Deus no trono e o Cordeiro do lado do trono. Tem várias passagens em Apocalipse falando sobre isso. Não é o leão do lado do trono. Não é o pão vivo que desceu do céu. Não é a verdade, não é o verbo. É o Cordeiro. O Cordeiro está sentado ao lado de Deus no céu. Ele é visto como o Cordeiro. Por que o Cordeiro? Porque através do sacrifício do Cordeiro, através do sacrifício de Jesus, então nós somos direcionados para o céu. Sem o Cordeiro você não vai para o céu. Sem o Cordeiro você não vai ser adotado por Deus, você não vai ser filho de Deus. Sem o Cordeiro você não é filho de Deus. E Deus acha você tão especial. Jesus acha você tão especial que para Ele a figura mais importante é a figura daquele que ligou de novo você com Deus. A figura mais importante é daquele que redimiu o nosso pecado, aquele que nos libertou dos pecados que nós escolhemos fazer, que nos libertou da vida errada que nós escolhemos ter. Ele nos libertou, nos ensinou, nos adotou, nos levou de volta para casa. Isso é o mais importante para Deus, mais importante para Jesus. Me diz aí que símbolo de poder e de autoridade tem um cordeiro? Nenhum. Você quer mostrar poder, quer mostrar autoridade? Põe um leão lá, põe um dinossauro, põe um tubarão, né? Mas um cordeiro. Cordeiro não. Quem olha para um cordeiro e fica com medo? Quem olha para um cordeiro e fala, não, eu vou respeitar, porque é um cordeiro. Não, mas o cordeiro, ele te convida a estar perto dele. Ele te convida a estar do lado dele. Ele te convida a ter um relacionamento com ele. Você não vai querer se relacionar com um tubarão, né? Você não vai querer passar a mãozinha num tubarão. Mas num cordeiro, sim. Ele te convida a fazer isso. E vamos ficar em pé com esse convite dele, de ter esse relacionamento com ele. Ele te convida a pegar da sua lã, te convida a pegar daquilo que está em volta dele, para que seja em volta de você, para que você se cubra. Ele te convida a estar ao lado dele. Ele não quer espantar você, ele quer trazer você para perto de Deus. Feche os seus olhos, por favor. E vamos conversar um pouco com Deus. Esse convite que Jesus tem feito para você. Qual tem sido a tua resposta a esse convite? Você está cada vez mais próximo dele?
Você está cada vez mais próximo dele? Ou você está cada vez mais distante dele? Ele te convida a fazer parte da mesa dele, da mesa do Cordeiro. Ele está te convidando. Você não é preso a isso. Você não é obrigado a isso. Mas ele está te convidando. Qual é a tua resposta para Deus?